galera do canal, eu sou Rodolfo Dieira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de linguagem C orientado a testes. Eu vou pedir para vocês darem um like e para quem não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Hoje a gente vai aprender a criar uma biblioteca personalizada, né, com os nossos tipos booleanos, que é uma variável que pode assumir dois valores, o valor true e o valor false. O C, ele trata de tipos booleanos da seguinte maneira. Ele vai considerar o número inteiro 0 como false e o número 1, ou diferente de 0, como true. Ok? Esses dois valores ele vai utilizar como se fossem tipos booleanos. Porém, o C ele tem uma interface que foi introduzida na linguagem a partir do padrão C99, que é a interface std_bool. A gente pode utilizar a std_bool.h, que já define esse tipo booleano para a gente. Hoje a gente vai aprender a criar a nossa própria interface std_bool. Ok? Então, primeiramente, eu já fiz o nosso makefile. Né, só para agilizar o trabalho, ele vai pegar esse teste e vai compilar, né, utilizando o Unity, como a gente já conhece. Eu já fiz também o protótipo do nosso teste. Tá? Eu não coloquei teste nenhum, simplesmente, né, eu já coloquei as funções setup, teardown e o nosso teste aqui com a nossa suíte de teste já configurada, para facilitar, né, e reduzir o tempo da nossa aula. E aqui nessa pasta tem também o Unity, com todo o conteúdo que a gente precisa. Primeiramente, como é da prática do TDD, a gente vai definir o nosso teste. A gente precisa, obviamente, incluir, né, a nossa biblioteca. A gente vai colocar underline bool.h, nossa biblioteca personalizada do tipo bool. E vamos, né, colocar aqui teste underline assert true. Primeira coisa, a gente vai ter que verificar se o tipo true ele é true. Tá? E o segundo é verificar se o tipo false ele é false. Então vamos colocar aqui assert false. Ok? Essas variáveis true e false, elas têm que ser reconhecidas como true e false pela nossa suíte de teste. Então vou colocar aqui true e aqui embaixo eu vou colocar false. Ok? Vamos rodar o nosso teste agora. Vou rodar com make. Ele vai me dizer que a minha biblioteca ainda não está definida. Então, vamos criar aqui a nossa bool.h. Vou criar aqui a nossa bool.h, vou definir o tipo. Coloco aqui typedef. E a gente vai definir um enum. A gente já vai ver o que significa esse enum. Vou colocar aqui primeiramente false e depois true. Vou fechar as chaves e vou chamar esse tipo de bool, tudo em maiúsculo. E aí eu posso utilizar uma outra definição para esse tipo bool. Vou chamar bool de simplesmente bool em minúsculo. Aqui o VI ele já reconheceu bool como uma palavra especial, porque como eu falei anteriormente, esse padrão já é utilizado desde o C99. Vou salvar aqui e a gente vai entender um pouco o que é esse tipo enum. O enum ele é um conjunto de valores, tá, em que o primeiro valor ele vai representar o número 0. O segundo valor vai representar o número 1. E assim por diante. O terceiro, por exemplo, se tivesse um terceiro valor, ele representaria o número 2. Então, por padrão, o tipo enum ele começa de 0. Então vai ser 0, 1, 2, etc. Eu também poderia definir esse primeiro tipo como 1. E aí o compilador faria um incremento para mim. Então aqui seria 2 e aqui seria 3. Ok? Esse typedef está dizendo que esse enum, ao invés de chamá-lo de enum, eu posso chamá-lo simplesmente de bool. Tudo em letra maiúscula. E esse segundo typedef está dizendo que esse bool em letra maiúscula pode ser chamado de bool, né, em letra minúscula. Então, ao invés de utilizar, né, essas definições anteriores, eu posso simplesmente utilizar bool em letra minúscula como
como se fosse aqueles tipos primitivos. Int, float, etc. Ok? Vou só apagar essa vírgula aqui. Vou sair e salvar. Ok? Vou rodar make. Posso rodar nosso teste. E aí os nossos testes estão passando. Ok? Ou seja, esses tipos estão sendo reconhecidos como true e como false. Agora a gente pode vir aqui e ao invés de utilizar esses tipos, true e false, a gente pode colocar simplesmente números inteiros. Vou colocar 1 aqui, e aqui no lugar de false, eu vou colocar 0. E a gente vai ver que o C, por padrão, já reconhece esses números inteiros como true ou como false. Vou sair e salvar, posso rodar make, posso rodar ponto barra teste unit. Os testes passaram exatamente da mesma maneira. Ou seja, por padrão, aquilo que a gente discutiu anteriormente já funciona no C. Ok? Ao invés de 1, eu vou colocar 2. E a gente vai ver que qualquer número diferente de 0 pode ser reconhecido como true. Vou rodar make. Vou rodar nosso teste. De novo, os testes passaram. Mas e se ao invés de utilizar 2, eu utilizar 0 no lugar de true? Aí a gente vai ver que o C... A gente vai ver que o nosso teste ele vai falhar. Por quê? Porque o esperado era true, mas eu passei false. Ou seja, eu passei 0 e o 0 é reconhecido como false. E aí a nossa função de teste já percebe esse erro aí. Ok? Tá, mas se a gente quiser utilizar a biblioteca padrão do C para lidar com tipos booleanos, basta colocar aqui stdbool.h. E nós podemos voltar, né, a utilizar aquelas definições true e false. Vai funcionar exatamente como a nossa biblioteca personalizada. Vou sair e salvar, vou rodar make, vou rodar o nosso teste, e aí todos os testes passaram. Ok? Eu vou pedir que vocês tentem fazer esses testes na própria máquina de vocês, justamente para entender e estudar melhor como funcionam os tipos booleanos em linguagem C. Ok? Então por essa aula é só e até a próxima.